Peça gráfica retangular na cor azul. Ao fundo, a imagem do prédio do tribunal. Do lado direito, a imagem de uma mulher branca, de cabelos escuros e usando óculos. Ela veste uma beca preta com detalhes na cor branca. Ao centro da peça, os dizeres: Sessão solene de posse da desembargadora Basilissa Alves. Embaixo, logo do TRT da 22ª Região. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Farei minha descrição. Antes falei fora do microfone para que todos possam saber onde estou. Sou Isa Marques, chefe do cerimonial do TRT da 22ª Região, neste momento atuando como mestre de cerimônias. Tenho a pele clara, olhos castanhos, meu cabelo é loiro com luzes e está preso no alto, com um coque. Estou toda de preto, uso óculos com armação de acetato da cor Bordeaux e estou falando de uma tribuna confeccionada de madeira. Inicia-se a sessão solene de ratificação de posse de Sua Excelência, a senhora desembargadora Basilissa Alves da Silva. A composição plena do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região reúne-se em sessão solene para celebrar a ratificação de compromisso e posse da Excelentíssima Senhora Basilissa Alves da Silva, no cargo de desembargadora do trabalho deste egrégio tribunal. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal TRT Piauí do site YouTube. Anunciamos a entrada de Suas Excelências, os senhores desembargadores do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Temos as ausências justificadas de 2 desembargadores, desembargador Arnaldo Bozon Paz e desembargador Jorge Alain Machado Araújo. Todos os desembargadores podem vir. Convidamos para compor a mesa de honra Sua Excelência a Senhora Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Liana Scheibe, neste ato representando o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o senhor governador do Estado do Piauí, Rafael Tágera Fonteles. Sua Excelência, o senhor deputado estadual Georgiano Neto, neste ato representando a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.
Sua Excelência, o senhor desembargador Pedro de Alcântara Macedo, neste ato representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sua Excelência, o senhor prefeito de Teresina, José Pessoa Leal. Sua Excelência, o senhor Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira. Neste ato solene, o Procurador Regional da Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região, Dr. João Batista Luzardo Soares Filho, representa a Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região. Desembargador-presidente do TRT da 16ª Região, Dr. Carvalho Neto. Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, Cleandro Alves de Moura. Representando a presidência da Associação dos Magistrados do TRT da 22ª Região, Sua Excelência a Juíza do Trabalho, Regina Tchelle Batista de Moura Carvalho. Sua Excelência, a Secretária-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, Railena Vieira Alencar Soares, neste ato representando a presidência da OAB Seccional Piauí. Compõe mesa de honra telepresencial Sua Excelência o senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. Senhoras e senhores, com muita honra, registramos e agradecemos igualmente o comparecimento das autoridades que se identificaram perante o cerimonial. Suas Excelências, Secretário de Estado de Governo, Marcelo Nunes Noleto. Secretário de Estado da Educação do Estado do Piauí, Francisco Auston Bandeira Santos Filho. A vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Valtânia Alvarenga. O juiz auxiliar da presidência do TRT da 16ª, doutor Saulo Tarcísio de Carvalho Fontes. O Corregedor-Geral da Justiça
do Estado do Piauí, indicou o doutor José Vidal de Freitas Filho, ele é juiz auxiliar da Corregedoria, para representá-lo nesta solenidade. A Defensora-Geral do Estado do Piauí, doutora Carla Iascar Bento Feitosa Belchior. A juíza de direito, doutora Lucicleide Pereira Belo. Na pessoa da juíza titular da primeira vara do trabalho de Teresina, doutora Tânia Maria Bastos Lima Ferro, saudamos todos os magistrados da corte. Doutor Edilberto Costa Oliveira, superintendente executivo do governo da Caixa Econômica Federal. Doutor Bruno Ribeiro Dias, superintendente da nossa vizinha e querida Polícia Rodoviária Federal. Doutor Darlan Antares, também inspetor da Polícia Regional Federal. Doutor Francisco Marques, do Sindicato dos Urbanitários. Doutor Ademalton Bezerra de Sena, vice-presidente da APP. Doutor Ari Ricardo, procurador-geral de Teresina. Doutor Tiago Anastácio Carcará, diretor-geral da Escola Judicial da OAB Piauí. Doutor Décio Solano Nogueira, representando o deputado Merlong. Doutora Cristiane Campelo, coordenadora da Coordenadoria de Programas, Projetos, Eventos Cultural e Lazer da UFP. Doutora Valéria Leitão, coordenadora de Programa e Projetos também e Eventos Culturais e Tecnológicos da UFP. Doutora Jeane Carvalho de Araújo Moraes, procuradora da PRT 22. Doutor Eduardo Albuquerque Rodrigues, representando o reitor da UESP. E doutora Silvia Cerqueira, suplente de senadora e conselheira da OAB Bahia. Convidamos Sua Excelência, o senhor desembargador Francisco Meton Marques de Lima, para recepcionar Sua Excelência, a senhora Basilissa Alves da Silva, para sua entrada solene e condução ao seu lugar regimental. Eu ainda vou fazer outra chamada. Em tempo, registramos a presença do doutor Caio Nogueira, procurador-chefe da Procuradoria Federal no estado do Piauí, e a procuradora Maria Helena Moreira, procuradora da PRT 22. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a cantora Sara Rejane e o músico Inácio Botelho, no acordeão, executarem o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o
o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verá que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar-se. Em tempo, registramos a presença do Dr. Adimaelton Bezerra, ele é vice-presidente da PPM. Dr. Luiz Felipe Ribeiro, representando a PGE do Piauí. E doutora Noélia Sampaio, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Piauí, na pessoa de quem saudamos todos os advogados trabalhistas que estão presentes. Saudamos também o Dr. João Madison,
o doutor Freitas Neto e o deputado federal Átila Lira também nos honram com as suas presenças. Na pessoa do filho da senhora desembargadora Basilissa, doutor Pedro Alan, saudamos todos os familiares da desembargadora. A desembargadora Basilissa Alves da Silva foi nomeada no dia 4 de abril de 2023, na vaga destinada pelo critério de antiguidade, para exercer o cargo de desembargadora do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em vaga decorrente da promoção da então desembargadora Liana Scheibe como ministra do TST. Com a palavra, Sua Excelência o senhor desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, Dr. Marco Aurélio Lustosa Caminha. Boa tarde a todos e a todas que compareceram a este evento, estão presentes neste evento, e em especial ao Sua Excelência a ministra do TST e o excelentíssimo governador do estado do Piauí, na pessoa de cujas autoridades eu saúdo todas as demais que nos honram com suas presenças aqui, e aos familiares, da doutora Basilissa, eu gostaria de manifestar especial parabéns, faço isso através do doutor Pedro Alan, pessoa que há pouco conheci, mas que já aprendi a admirar pela simpatia e simplicidade no trato com todos. E eu sei que este momento ele é apropriado para que a própria desembargadora se revele para os jurisdicionados, para a sociedade, para os advogados, e que a pessoa mais adequada para fazer uma apresentação dela já vai fazê-lo, que é um colega que tem trabalhado lado a lado ao longo dos anos, na primeira instância, desembargador Manuel Edilson Cardoso, e também falará alguma coisa em prol da doutora Basilissa, a excelentíssima ministra do TST, a doutora Liana Scheibe, nossa recém-saída, né, colega desembargadora, e mesmo assim eu peço um minutinho apenas para externar algumas palavras de apreço e admiração pela desembargadora Basilissa Alves. E para fazê-lo eu só vou citar a própria experiência, né? Eu a conheci, tive essa honra de conhecê-la ao tempo em que eu e o então colega João Batista Lusato, fazíamos concurso para procurador do trabalho e prestávamos prova no estado do Ceará, cidade de Fortaleza, e a doutora Basilissa, então, era advogada do Banco do Nordeste, concursada, inclusive, né? E o doutor Lusato, amigo da família, me levou até o apartamento onde ela residia, e ali a gente se conheceu. Me parece que àquela altura era o ano de 1993, salvo engano, já lá pelo início, e ela parece que não fazia ainda concursos, né? E com a nossa presença, a nossa conversa, não tenho certeza disso, mas creio que ela aumentou o estímulo para fazer concursos, e eis que, em 1996, ela já chegava aqui em Teresina como juíza da terceira vara, juíza substituta na terceira vara. Então, a doutora Basilissa, desde então, como na ocasião, né, em 93, nós assumimos, eu e o Lusato, como procuradores do trabalho, passamos a ter convivência com ela como juíza, né? E eu queria ressaltar aqui as principais características que nós percebemos desde logo na doutora Basilissa. Uma delas é o silêncio. Sabe aquele tipo de pessoa que
a gente conhece até dos bancos das escolas, né? Aquelas pessoas caladinhas dos concursos que a gente vê, conversa, mas não sai nada ela não solta nada de informação sobre qualidades dela, sobre o que ela conquistou. E, com o tempo, é um volume de trabalho, é uma qualidade de trabalho, é uma simplicidade, é uma sensibilidade social tão grandes, né, que extrapolam e ela se revela por essas características, né? Então, a doutora Basilissa é aquele tipo calado que, quando a gente se dá conta, ela é uma grande juíza por conta do trabalho, né? Por conta do trabalho e por conta das qualidades que ela tem, bem peculiares, né? Mas muito próprias para quem é magistrado. Então, no nosso tribunal, ele tem muito a comemorar pelo fato da chegada da doutora Basilissa, pessoa cujas qualidades eu já ressaltei e que já foram demonstradas, inclusive porque já figurou em primeiro lugar em lista tríplice pelo critério de merecimento. Então, isso já era uma demonstração das suas qualidades. E agora chega pelo critério da antiguidade, mas que, como a gente já está ressaltando aqui, ela poderia ter chegado pelo critério do merecimento perfeitamente. Então, doutora Basilissa, nós somos muito honrados, a segunda turma e o Tribunal Pleno têm a convicção de que Vossa Excelência vai nos abrilhantar, vai enriquecer nossas decisões com a qualidade do seu trabalho. Então, seja muito bem-vinda e eu... Então, convido a excelentíssima senhora Basilissa Alves da Silva para proceder à ratificação de compromisso prestado na sua posse administrativa no cargo de desembargadora do trabalho do TRT da 22ª Região, ocorrida em 12 de abril de 2023. Ratifico o meu compromisso prestado. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, cumprindo e fazendo cumprir as leis da República. Solicito a senhora secretária do Tribunal Pleno e Turmas, Flávia Silvana Tavares Braga, que proceda à leitura da Resolução Administrativa número 34 de 2023, que referenda neste ato a posse administrativa de Sua Excelência a desembargadora Basilissa Alves da Silva. Certifico que o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em sessão solene presencial hoje realizada, convocada por meio do ato GP 46 de 2023, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha, da qual participam os excelentíssimos senhores desembargadores presentes neste ato, bem como o representante do Ministério Público do Trabalho da 22ª Região, excelentíssimo senhor Procurador Regional do Trabalho, João Batista Luzato Soares Filho, apreciando o processo administrativo eletrônico PROAD número 156 de 2023, resolveu, por unanimidade, referendar a posse tomada pela excelentíssima senhora Basilissa Alves da Silva, no dia 12 de abril de 2023, perante a presidência deste tribunal, no cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, ficando ratificados o compromisso e termo de posse pertinentes, em virtude da prévia nomeação da magistrada
mediante promoção pelo critério de antiguidade, conforme o decreto de 4 de abril de 2023, do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União, seção 2, do dia 5 de abril do ano de 2023, com fundamento nos artigos 84, caput, incisos 16 e 115, caput, inciso 2 da Constituição Federal, e de acordo com o que consta do processo 80.001.13.63 de 2023, dígito 69, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na vaga decorrente da posse da excelentíssima desembargadora Liana Scheibe no cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Ratifico e declaro empossada no cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, a excelentíssima senhora desembargadora Basilissa Alves da Silva. Neste momento, o presidente do tribunal e grão-mestre da Ordem Piauiense do Mérito Judiciário do Trabalho da 22ª Região procederá à entrega empossada da insígnia no grau Gran Cruz, conferindo-a a condição de integrante da Ordem. Desembargador, aguarde um instante, por favor. Convidamos a servidora Leila Maria de Araújo Marques Alcântara e o servidor Fábio Araújo para entregarem flores à senhora desembargadora em nome de todos os servidores que trabalharam e trabalham com ela. Em tempo, registramos a presença de Sua Excelência, o senhor Dr. Carlos Hamilton Bezerra Lima, presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES. Neste instante, ouviremos a palavra do Procurador Regional do Trabalho, da PRT 22, Dr. Luzardo Soares, para uma breve saudação.
Boa tarde a todos. Excelentíssimo doutor Marco Aurélio Caminha, presidente do 22º Regional, em nome de quem saúdo todos os juízes e magistrados, de um modo geral, desembargadores, tanto da Justiça Federal como estadual. E saúdo também nosso governador Rafael Fonteles e, em especial, também a nossa ministra Liana Schaibe, em nome de quem todos sintam-se também saudados. E da plateia, eu ainda não vi, mas citaram o nome do ex-governador e senador Freitas Neto, um dileto amigo, um homem muito importante para o nosso Estado, em nome de quem também saúda a plateia. E sintam-se todos, portanto, saudados. E vou falar de uma forma muito rápida. Eu quebrei o protocolo hoje 2 vezes. Primeiro porque quem fala pelo Ministério Público nas autoridades ou nas solenidades como essa, nas sessões solenes, é o procurador-chefe, doutor Edno de Carvalho Moura, que ali se encontra. E eu pedi a Edno para representar o Ministério Público nessa solenidade, em seu lugar. E ele cedeu e eu expliquei o motivo. O motivo era porque eu gosto muito da Basilissa e a conheço há muito tempo, da desembargadora Basilissa. Eventualmente eu vou chamar de Belissa. E vai ser um pouco informal o que eu vou falar aqui. E depois me disseram que o Ministério Público não teria fala. Eu digo, rapaz, como é que eu vou ficar junto a Edno? Que eu pedi para subir para falar e disseram que não ia falar no script. Ele vai ficar chateado comigo, só para eu ficar pertinho do governador. Aí falei aqui com Isa, ela me deu aqui uns 2 minutos. Aí eu fui devagarzinho aqui. E agradeço também o cerimonial por isso. Marco Aurélio, eu vou chamar Marco Aurélio também. E espero que essa solenidade, embora com esse nome de solenidade, tenha um caráter também de intimidade. Já relembrou, na época em que eu o apresentei a ela, e nós nos conhecemos há uns 40 anos. Porque um irmão dela ficou muito meu amigo e meu irmão, que hoje se encontra ali, que é o Francisco Alves da Silva, o Telino, sempre o Telino. E vocês sabem, eu tenho uma irmã, a maioria talvez não saiba, mas alguns aqui conheçam, que sempre foi uma referência na nossa família, que era Havana. E Basilissa era uma referência na família dela. Só que ela não era a irmã mais velha, como era o caso da minha irmã. Enquanto minha irmã cuidava dos irmãos mais jovens, ela cuidava dos irmãos mais jovens e também dos irmãos mais velhos e dos pais. Pessoas muito simples, muito simples. Cansei de ver Mestre Pedro, o pai dela, cuidando de porcos, pelando, a mãe castrando, capando galinha, ou o capão, né, o galo, para ficar quase uma galinha. E a minha mãe não sabia, toda vez que ela ia capar um galo, o galo morria. Aí, conversando com o Telino, a mamãe capa divinamente bem. Levei Dona Maria, também chamava Maria. E eu imitava a voz dela, né? Ela falava fininho no telefone, passava trote. Era uma graça, né? E só elogiava o filho dela e ela me elogiava para minha mãe. E assim nós construímos uma amizade. E eu fui vendo, durante esse percurso, o tamanho da Basilissa. A Basilissa é franzina. Era, né? Ela está até mais tobinha agora, mas era franzina, miudinha. Rapaz, magérrima. A voz quase não saía. Já advogando para o BNB, como lembrou Marco Aurélio. E uma vez ela me confessou que era muito difícil exercer a advocacia num ambiente masculino. Ainda mais ela. Era pouquinha demais. Pouquinha. Me falou uma vez de uma certa discriminação. E a gente conversando eu e o Marco éramos procuradores do Estado, e a gente fazendo concurso para o Ministério Público do Trabalho, que vinha com uma nova roupagem na Constituição de 88. E ela foi se interessando por isso, e logo em seguida, por oportunidade de concurso, fez o concurso para juiz do trabalho, para a magistratura trabalhista aqui em Teresina, que na época ela morava em Fortaleza.
E o mais bonito da Basilissa é a sua beleza interior. Ela é muito emotiva, uma mãe impecável, eu digo isso não pelo filho recente ou outro, mas até pelo Avelar, um dos médicos mais importantes e competentes do estado do Piauí, chefe da UTI do Hospital da Unimed, nefrologista, transplantado de rim. Imagine uma autoridade médica com esse dom de ter os mesmos sentimentos do paciente. E esse rim foi doado pela Basilissa, como mãe e irmã mais velha. Na época, o Avelar fazia medicina, não sabia o rumo a seguir. O Telino também fazia medicina, só que um semestre acima. E eu fazia direito, só que o curso de medicina é bem mais demorado. E eu me lembro desse Telino, desse Avelar, tirando para São Paulo, comendo sanduíche como jantar quase toda noite, se lamentando, coisa nenhuma. Estavam ali brigando pela vida e pela sua profissão, e passaram a vida toda estudando para se formar, e depois, com êxito, volta Telino, um cirurgião plástico exemplar e da maior qualidade de referência em Minas Gerais, para prestigiar, ao lado dos outros irmãos, a Maria está ali também, belíssima, de vermelho, tão humilde quanto a Basilissa, para prestigiar a aposta Basilissa em um coroamento de uma profissão. Quando se fala em coroamento, eu não falo em tope ou extinção ou paralisação. Agora vai começar uma nova etapa. E quem vai ganhar, eu asseguro, é a sociedade piauiense e os jurisdicionados piauienses. Com certeza vão ganhar com um trabalho competente, bem fundamentado, justo, caneta pesada quando deve ser, caneta leve quando deve ser, de voz. Assumiu recentemente, ela sempre foi convocada, e uma coisa que eu percebia, nunca foi assodada. Embora conhecendo a matéria, não decidia no tribunal diferentemente do que decidia em primeiro grau, para manter uma certa coerência. Quando não tinha convicção do como decidir, na mesma hora pedia vista do processo, na sessão seguinte estava com o processo de volta, com um belíssimo voto. Falando baixinho e tudo, como lembrou ali o Marco Aurélio, quase silenciosamente. Então, eu não poderia deixar de dar esse depoimento, já que essa sessão solene tem como finalidade também apresentar à sociedade a mais nova desembargadora da Justiça do Trabalho no estado do Piauí. E, com essas palavras de voto de gratidão e, acima de tudo, de cumprimento, lhe parabenizando, Basilissa, pela postura e parabenizando os jurisdicionados por receberem uma profissional tão competente como você. Um beijo no coração e muito obrigado a todos. Em tempo, registramos a presença do Dr. Aloísio de Souza Martins, procurador-chefe da União substituto, aqui representando a Procuradoria da União na pessoa do seu procurador-geral. Dr. Flávio Felipe Matos de Araújo, representando a Superintendência do Banco do Brasil, e a doutora Érica Cefar Raiker, gerente da Assessoria Jurídica do Banco do Brasil. Com a palavra, Sua Excelência o Senhor Desembargador Manuel Edilson Cardoso, que se pronunciará em nome da composição plenária do TRT da 22ª Região. Boa tarde a todos. Queria dizer que é muito difícil, depois de um depoimento tão de coração que nem o do Luzardo, é difícil falar, mas o Tribunal Pleno me deu essa missão e eu vou tentar cumprir da melhor maneira que eu puder.
Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminho, excelentíssimo senhor governador do Estado do Piauí, doutor Rafael Tárrega Fonteles, no nome de quem eu saúdo todas as autoridades da mesa e todos os que estão acompanhando essa sessão. Hoje é um dia festivo para o nosso tribunal. Para minha alegria, coube-me a honra de, em nome da Corte, fazer a saudação de boas-vindas à nova integrante deste colegiado, a eminente magistrada desembargadora Basilissa Alves da Silva. Inicialmente, eu queria e quero render minhas homenagens àquela que, ao alçar voo mais alto, ascendendo ao cargo máximo da nossa carreira da magistratura trabalhista, possibilitou a promoção da desembargadora ora empossada como ocupante de sua vaga neste sodalício. Ministra Eliana Scheibe, as homenagens e agradecimento do nosso TRT 22 a Vossa Excelência pelo grande serviço que prestou a esta Corte desde os idos de 1990, período em que Vossa Excelência, e até agora, recentemente em dezembro, período em que Vossa Excelência honrou e engrandeceu o nosso tribunal e todo o Piauí. Cara colega e amiga Basilissa, sinta-se muito bem-vinda entre nós. Vossa Excelência sabe que a sua nomeação e posse foi por demais aguardada neste colegiado, e não apenas pela necessidade do tribunal preencher a grande lacuna deixada pela ministra Eliana Scheibe, mas também pela sólida experiência profissional, capacidade de trabalho, sabedoria e, principalmente, pela simplicidade, humildade, espírito humano e agregador que Vossa Excelência aportará a esta Corte. Atributos estes que eles são reconhecidos pela comunidade jurídica piauiense e todos que a conhecem, sendo que a sua trajetória de vida, com certeza, a credencia para enfrentar os desafios que a nova função exigirá. Senhoras e senhores, permitam-me dar algumas passagens da vida dessa grande mulher que hoje toma posse como desembargadora do nosso TRT. Basilissa Alves da Silva nasceu na cidade de Inhuma, Piauí, filha de Pedro Alves da Silva e Maria Alves da Silva. É a quinta dos 8 filhos do casal. Seus irmãos são Tarcísio Alves da Silva, Raimundo Alves da Silva em memória, João Alves da Silva, Jurandir Alves da Silva, Maria Alves da Silva, Francisco Alves da Silva e Avelar Alves da Silva. Basilissa estudou e concluiu o ginásio no SENEC, Colégio Popular de Teresina, sempre se destacando entre as melhores e os melhores alunos. Após, ingressou na Escola Técnica Federal do Piauí e, em seguida, foi aprovada para o curso de Direito na Universidade Federal do Piauí. Nesse interstício, foi aprovada em concurso público estadual, passando a trabalhar na Secretaria do Planejamento do Piauí, sendo este seu primeiro emprego. Em sequência, também foi aprovada em concurso público da Embratel e do Banco do Nordeste do Brasil. Após a conclusão do curso de Direito e aprovada em concurso interno do BNB, passou a exercer o cargo de advogado daquela instituição bancária. No Banco do Nordeste, conheceu Eduardo Souza da Silva, economista com quem foi casada e com quem teve 2 filhos, Pedro Alain Alves Silva, advogado, e Larissa Alves Silva, psicóloga. O seu espírito generoso e doador foi testado e comprovado em dezembro de 88, quando seu irmão mais novo, Avelar Alves da Silva, enfrentou grave problema de saúde e a única forma de garantir sua sobrevivência seria através da realização de transplante renal. Após exames, Basilissa foi a escolhida por Deus. Foi a irmã que apresentou maior grau de compatibilidade para a realização do transplante. Prontamente se dispôs a realizar o procedimento. Hoje, Avelar é renomado médico clínico e nefrologista aqui em Teresina. Em 1996, Basilissa foi aprovada nos concursos públicos para juíza do TRT Piauí e TRT Ceará, optando por retornar ao estado onde nasceu, assumindo como juiz do trabalho substituto aqui no nosso TRT da 22ª Região. Logo em seguida, assumiu como juíza titular da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato, onde trabalhou por 2 anos, e após, na Vara de Parnaíba, também por mais 2 anos. E, por fim, assumiu a titularidade da 4ª Vara do Trabalho de Teresina, de onde sai agora para o honroso cargo de desembargadora do nosso TRT. Desembargadora Basilissa, sua atuação na Justiça do Trabalho, tanto no primeiro grau como no segundo, quando convocada, sempre demonstrou o perfil da justiça que todos almejam.
Uma justiça onde predomine a sensibilidade, a harmonia, a simplicidade e a humildade. Virtudes estas todas inerentes à sua pessoa. Para mostrar o que pensamos e sentimos sobre a sua atuação como magistrada, permita-me citar Piero Calamandrei, que diz: o ótimo juiz é aquele em que, sobre a intelectualidade, prevalece a intuição humana. O sentimento de justiça, pelo qual, conhecidos os fatos, logo se sabe de que lado está a razão. É uma virtude inata que nada tem a ver com a técnica do direito. O mesmo sucede na música, em que a maior inteligência não pode suprir a falta do ouvido. Neste sentimento de construção de uma justiça cada vez mais humana, sua contribuição ao nosso colegiado é por demais valiosa e esperada. E por isso desejamos que a sua áurea bondosa, humana e harmoniosa brilhe entre nós. Quero encerrar falando diretamente ao coração da minha amiga e colega, com duas citações que entendo, pesquisei e entendo que cai bem no seu perfil, como homenagem à sua pessoa e como manifestação de boas-vindas reiteradas. A primeira peguei do grande espírita Francisco Cândido Xavier, da obra Brilha a Tua Luz, que espelha o ser de luz que Vossa Excelência é. Na obra está assim, aspas, não passes pelo mundo sem acrescentar o teu tijolo à magnífica construção do bem. Não permita que os teus dias se escoem sem que algo faças de útil em benefício do próximo. Não deixes que a tua oportunidade de servir se perca no grande vazio das horas inúteis. Não consintas em viver exclusivamente para os interesses pessoais. Não adotes o comodismo por norma de conduta, refletindo que Jesus permanece no madeiro, braços abertos à nossa espera. Enquanto tem forças para caminhar, sai de ti mesmo ao encontro daqueles que choram à margem da estrada. Atende-os, como se fossem eles e realmente o são, a vida de tua própria vida. Liberta-te dos pesados grilhões da indiferença. Sê a fonte de água pura para os que sedentos, a corda de pão para os famintos, a veste aconchegante para os que sentem frio, o bálsamo para as feridas que sangram, a mão amiga para os que tropeçam, o consolo para os que sofrem. A segunda citação que eu queria fazer em homenagem a Vossa Excelência vem de Nelson Mandela na sua posse como presidente da África do Sul, cuja citação me lembra a humildade que Vossa Excelência é possuidora. E ele disse: nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, o que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Assim, encerro desejando que Vossa Excelência engrandeça este tribunal com competência e humildade, que suas decisões sejam sábias, justas e sirvam de luz, orientação e consolo para os que sofrem ter sede de justiça. Seja feliz e que Deus guie seu caminho nessa nova jornada. Que a sua luz de bondade, simplicidade e humildade ilumine sempre o nosso tribunal. Muito obrigado. Neste instante, Sua Excelência, a Senhora Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Liana Scheibe, realizará a saudação à Senhora Desembargadora Basilissa Alves da Silva. Boa tarde a todos.
Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, desembargador Marco Aurélio Caminha, na pessoa de quem eu cumprimento todos os desembargadores do trabalho, juízes do trabalho, magistrados da Justiça Estadual, enfim, todos os magistrados aqui presentes. Excelentíssimo senhor governador, doutor Rafael Fonteles, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades da mesa, autoridades presentes, federais e municipais. Permitam-me cumprimentar a família na pessoa do doutor Avelar Alves da Silva. Minhas senhoras, meus senhores, misteriosos são os desígnios de Deus. Existe um tempo certo para cada coisa. Não adianta ter pressa e pular etapas, como diz Padre Fábio de Mello. Justamente por isso, a vida sempre nos surpreende. O certo é que os sonhos só se tornam realidade e as coisas só começam a dar certo quando se está suficiente maduro para entender o valor que elas têm. Aqui, hoje, nesse recinto, há a presença do divino. É chegada a hora certa, como uma trama inimaginável do destino. Vidas que se entrelaçam, momentos que se completam, um fio do destino que tece e alinhava, histórias que se entrecruzam. Quando eu era juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Teresina, doutora Basilissa era juíza substituta, momento a partir do qual passamos a estreitar laços de conhecimento, respeito e amizade. Tempos depois, a doutora Basilissa veio a ser titular da 4ª Vara do Trabalho de Teresina, criada e instalada na minha primeira gestão como presidente deste tribunal. E hoje ela passa a ocupar a cadeira que por tanto tempo ocupei e que tentei e procurei honrar. A força desse fio milagroso me fez ascender ao TST e, com a mesma intensidade, faz com que ela venha hoje, doutora Basilissa, a ascender a esta corte. Repito, misteriosos são os desígnios de Deus. Não podemos alcançar o seu pleno entendimento, mas podemos sentir em plenitude o fio a tecer os caminhos. Para mim, é um momento glorioso. Me vejo e me revi na cena da doutora Basilissa. Há alguns anos atrás era eu, e hoje ela ocupa a minha cadeira. Vejo uma desembargadora que posso atestar a esta comunidade, reveste-se de todas as qualidades de uma verdadeira magistrada. Tem a simplicidade própria dos homens de bem. Tem o sentimento de justiça latente em seu peito, aquele sentimento que se incomoda diante do mal e que empunha a armadura da toga e do conhecimento para combatê-lo. Tem no seu íntimo o temor e a reverência a Deus. Doutora Basilissa é aquela mulher que se agiganta diante dos desafios, despindo-se de sua vida familiar para dar conta da avalanche de processos que se acumulam e para combater o dogma da justiça tardia. Não quero falar da pessoa da doutora Basilissa, não tenho autoridade para isso, porque me invadem tantos sentimentos íntimos e pessoais, que seria uma temeridade. As palavras estariam encobertas com a parcialidade, estariam
contaminadas com aquele sentimento mais nobre que une os homens, amizade pura e verdadeira. Certa feita, alguém me perguntou em uma entrevista: a senhora é uma boa mãe? Eu respondi: pergunte às minhas filhas, elas saberão responder. Do mesmo modo, é a comunidade jurídica quem mais sabiamente pode definir quem é a doutora Basilissa. No tempo em que se acreditava que a Terra era quadrada e suspensa no espaço por gigantes ou elefantes, os cartógrafos que não tinham conhecimento das vastas regiões do oceano desenhavam nas cartas que elaboravam, desenhavam dragões fumegantes emergindo do mar para alertar os navegadores, escreviam com letras garrafais: aqui há dragões. Isso, contudo, não foi óbice algum às grandes navegações e às enormes conquistas que se seguiram. Quero aqui usar metaforicamente, nas palavras do desembargador Luiz Weiter, essa imagem para dizer do indescritível poder da vontade, do talento e da união, quando direcionados para ideais elevados. Sim, aqui há dragões. Cada vez que alguém se lança ao desconhecido mar bravio, há enormes desafios, medos e empecilhos, a quem os temerosos chamam de dragões. Mas daqui eu vejo também uma navegadora destemida, capaz de enfrentar os mares da incerteza, os perigos de um mundo novo e todos os sortilégios que se apresentarem nessa nova etapa de conquistas. Termino, doutora Basilissa, com uma alegoria que evoca Dom Quixote. Empunhe a espada da justiça. Lute contra os moinhos de vento que surgem naqueles momentos em que a insensatez parece predominar. Não se acovarde diante dos dragões, que são, afinal, empecilhos imaginários. Assim chegará a um porto seguro. Que Deus a abençoe. E, antes de encerrar, permita-me me redimir e agradecer as palavras do desembargador Manuel Edilson, que, na verdade, apenas estão recheadas também de uma grande amizade que existe. Obrigada. Com a palavra, Sua Excelência, a senhora desembargadora Basilissa Alves da Silva. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, desembargador Marcos Aurélio Lustosa Caminha, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades que compõem a mesa e demais presentes, já nominadas pelo cerimonial. Meus colegas magistrados do primeiro grau, senhores procuradores do trabalho, advogados, a coragem e determinação para enfrentar os desafios, eu as tenho. E elas se renovam naturalmente a cada dia, quando penso nas reais necessidades do trabalhador, quase sempre um simples operário, como um servente, um vendedor, um auxiliar de enfermagem, que na maioria das vezes já se encontra desempregado e procura essa justiça especializada tão somente para receber suas verbas rescisórias. Quando me deparo com essa realidade, sinto minhas forças reanimadas e alinhada com a causa que abracei desde que ingressei na magistratura trabalhista em 21 de março de 1996, de fazer justiça social.
Dedicar essa causa é para mim como um sacerdócio, como um objetivo de alma. Quem milita na Justiça do Trabalho sabe bem que, ao longo desses 27 anos, não almejei poder, nem status social, nem glamour do cargo. Ao contrário, no exercício das minhas atividades, adotei o mantra extraído da canção gospel, A Barca, que reza: em meu barco eu não tenho nem ouro e nem espada, somente redes e o meu trabalho. É por isso, meus senhores, que me sinto motivada a afirmar que, apesar da minha idade avançada, conservo a mesma resiliência, disposição e energia para desempenhar as funções do novo cargo. Para trilhar o novo caminho, trago a prática de uma década de advocacia por mim vivenciada no jurídico do Banco do Nordeste. Trago também as experiências adquiridas no primeiro grau como juíza substituta e como titular de vara, bem como os conhecimentos assimilados no período em que fui convocada para atuar no segundo grau. Contudo, não me falta humildade de reconhecer que muito tenho que aprender com as experiências dos meus pares. Todos, diga-se de passagem, vocacionados a realizar justiça social no estado do Piauí. Para fazer a justiça social no contexto do mundo globalizado em que vivemos, o magistrado, ao proferir suas decisões, deve estar atento ao cenário social e cultural ao seu redor, ser sensível aos anseios da sociedade, porque esta, devido à dinâmica dos fatos sociais, a cada momento está a clamar por efetividade da justiça social. Para retratar essa realidade atual, trago este trecho da canção 2 de Junho, de Adriana Calcanhoto, que diz: sai para trabalhar empregada, mesmo no meio da pandemia, e por isso ela leva pela mão Miguel, 5 anos. Mirando o fato aqui trazido, é que no exercício das novas atividades estarei atenta às reais necessidades do trabalhador e também do empregador. Estes, muitas vezes, se equipara à hipoficiência do empregado. Não medirei esforços para que a entrega da prestação jurisdicional seja efetivada em tempo razoável, como preconiza a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 78. Neste aspecto, esta magistrada se orgulha de testificar que, ao longo desses 27 anos de atuação no primeiro grau, sempre teve preocupação com a celeridade processual, com o sentimento de justiça social e a qualidade no atendimento de partes e de advogados. Essas medidas simples e objetivas ajudam a abrandar a mácula da morosidade da justiça. E tem de ser assim, porque, como já profetizado por Rui Barbosa em sua oração aos moços, justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifestada. Senhor presidente, meus colegas desembargadores, eu vos asseguro, nesse momento solene de ratificação de posse, que passa a integrar essa corte com o espírito de pertencimento, comulgando dos sentimentos de união, harmonia e de respeito mútuo inerentes ao órgão colegiado. Peço venho para me dirigir aos membros do Ministério Público do Trabalho, profissionais competentes e altamente preparados, e que desenvolvem suas funções institucionais com maestria, para reafirmar a minha pretensão de manter com vossas excelências uma relação de respeito e de colaboração. Para os advogados, defensores públicos, promotores, jurisdicionários, servidores, todos que fazem essa justiça especializada, quero externar o meu propósito de continuar mantendo com todos uma relação de urbanidade. Dizer-lhes que as portas do nosso gabinete estarão sempre abertas para atendê-los quando formos procurados. Por fim, presidente, e já me encaminhando para o final da minha oração, peço licença aos presentes para externar alguns agradecimentos especiais. Primeiramente, agradeço e louvo a Deus pelo dom da minha vida, por Ele ter aberto para mim as portas dessa justiça, me proporcionar esse momento sublime de ascender ao cargo de desembargadora deste respeitado tribunal. Cargo que eu honrarei com dedicação e responsabilidade, como sempre o fiz, durante os 27 anos de atuação no primeiro grau.
Sou grata aos excelentíssimos desembargadores que compõem essa corte, pela acolhida e por terem compartilhado comigo suas experiências profissionais enquanto atuei na condição de juíza convocada. E também pela confiança ao escolher o meu nome para ocupar este cargo na sessão solene do dia 1º de março de 2023. Agradeço pelas palavras de reconhecimento do meu trabalho e gestos de boas-vindas externados naquela oportunidade pelo desembargador Arnaldo Bozon Paz e pelo procurador do trabalho, doutor João Luzardo Soares Filho. Igualmente, quero agradecer a emocionante saudação a mim dirigida nesta sessão solene pelo desembargador Manuel Edilson Cardoso, pelas palavras generosas de acolhimento, de incentivo e de apoio. Tanta generosidade atribui-se ao vínculo de amizade que vem se fortalecendo entre nós, em face da convivência mais regular, agora que atuamos na mesma turma. Agradeço a honrosa saudação externada à minha pessoa pela minha amiga e irmã de fé, Liana Scheibe, nesse ato representando o TST. Evidentemente, não sou detentora de tantos predicativos a minha atribuído por Vossa Excelência, doutora Liana. O desconto nos elogios há de ser feito, tendo em conta os laços de amizade que nos unem. Não posso deixar de registrar que os meus primeiros passos na magistratura se deram em março de 1996, como juíza substituta da terceira vara, à época presidida por Vossa Excelência. E desde então tive o privilégio de contar com o seu apoio incondicional à minha carreira nessa corte. Por ironia do destino, hoje estou em posse no cargo de desembargadora na vaga deixada por Vossa Excelência, em decorrência de sua ascensão ao nobre cargo de ministro do TST. Saiba, doutora Liana, que sua brilhante trajetória profissional como juíza do trabalho, como desembargadora do TRT da 22ª Região e agora como ministra do TST, é reconhecida e motivo de orgulho para a Justiça do Trabalho. A minha saudação especial e reconhecimento a todos os magistrados do 1º grau, especialmente cito porque trabalhamos juntos, doutor Roberto Vanderlei, doutor Adriano Craveiro, doutora Luciane Rodrigues. Eternos agradecimentos à família Quarta Vara, comandada inicialmente pela servidora Lúcia de Fátima e posteriormente pela Leila Marque, pela amizade e lembranças que marcaram o meu coração e o meu caminho. Agradeço também aos servidores do Pleno, turma e do atual gabinete pelo espírito de colaboração e por acreditar no meu projeto de trabalho nessa nova etapa profissional. Continuo com os agradecimentos, agora direcionados aos meus familiares. Aos meus queridos pais, Pedro Alves e Maria Alves, em memória. Vocês que não tiveram a oportunidade de frequentar nenhuma escola, mas que, pela sua formação na Universidade da Vida, foram divinamente iluminados a transmitir a mim e aos meus irmãos os mais nobres valores morais e éticos que um ser humano necessita para viver com retidão. Meus abnegados genitores, gratidão pelo exemplo de uma vida digna e correta, o maior legado que vocês poderiam deixar aos seus filhos, saudades eternas. Gratidão aos meus amados filhos, Pedro Alain, Larissa Alves e agora Jéssica Raulino, fonte de minhas forças e do meu cântico, pela convivência feliz e compreensão dos momentos de minhas ausências em face dos compromissos profissionais. Agradeço aos meus queridíssimos e bondosos irmãos Alves, aqui nominados, Avelar, Francisco, Maria, Jurandir, João, Raimundo, este em memória, e Tarcísio, por quem tenho muito respeito e admiração. Sou imensamente grata a vocês por permanecer sempre ao meu lado durante a minha trajetória profissional e na minha história de vida. Agradeço também ao Eduardo Souza, pelo tempo em que convivemos juntos, que rendeu os mais valiosos tesouros da minha vida, Pedro Alain e Larissa.
e também pelo apoio moral, suporte e incentivo para que eu pudesse realizar o sonho de passar no concurso para ingresso na magistratura. As minhas cunhadas, Ângela, Andréa, Emília, Miriam, Basilissa e Lourdes, pelos laços de afinidade e pela convivência harmoniosa. Agradecimentos ao cerimonial deste TRT, da pessoa da Isa, pela atenção e profissionalismo com que realizou rapidamente este evento. Por fim, quero abraçar todos que me honraram com a presença nesse evento de ratificação de posse, pessoas queridas que conhecem a minha trajetória profissional e que deixaram os seus afazeres para vir celebrar comigo e meus familiares desse momento de alegria e de felicidade, numa quinta-feira à tarde, véspera de um feriado. Encerro minha fala pedindo ao meu bom Deus que me dê saúde, iluminação, sabedoria e inspiração para enfrentar os desafios e bem desempenhar as funções do novo cargo. Muito obrigada a todas e a todos. Neste momento, Sua Excelência, o senhor desembargador-presidente Marco Aurélio vai declarar encerrada a sessão. Antes de todos saírem dos seus lugares, eu convido primeiro para que a mesa toda se posicione aqui, todas as pessoas, para que seja feita a foto oficial da mesa de honra. Em seguida, os desembargadores, acompanhado da senhora ministra, que aqui representa o ministro-presidente do TST. Mais uma vez, agradecendo a todos que abrilhantaram este evento com suas presenças, autoridades, advogados, familiares, todas as pessoas, enfim, eu declaro encerrada esta sessão de ratificação da posse da desembargadora Basilissa Alves da Silva. Por gentileza, posicionem-se para a foto oficial. Todos os presentes estão convidados para um coquetel que está sendo servido no foyer deste auditório. Boa noite, muito obrigada a todos.